Sempre há dúvida quanto à derivada parcial de equações que nem esta aqui, tá bem? Então, o importante é saber como manipular equações, tá? Vamos verificar então. Talvez o estudante se esqueça de verificar que raiz quadrada de um número é o próprio número elevado a 1 meio. Então, apenas estou reescrevendo a equação aí. Outro passo é passar as variáveis x e y que estão no divisor, e quando eles saem do divisor e vão para o denominador, o sinal que está no seu expoente troca. Nesse caso, de meio passa para menos meio e de 1 passa para menos 1. O próximo passo da derivação parcial, implícita, é colocar a derivação em relação a x em ambos os lados, esquerdo e direito, conforme está aí. Então, reescrevendo a equação que está em vermelho, coloca a derivação em relação a x em ambos os lados. Dando continuidade, como é a derivada de uma soma, então é a soma das derivadas. Então, a derivada de x na menos meio em relação a x e a derivada de y na menos 1 em relação a x. E a derivada de uma constante é zero, então já matei ali, eliminei um probleminha. Tá? O passo seguinte, que está na representação abaixo, é que o menos meio, que está sobre o x, ele passa para frente como uma constante, então fica menos meio, multiplicado pela variável x, e que eu tenho que diminuir um valor, né? Uma unidade, então fica menos meio menos 1. E como ele está derivando em relação a x, fica dx sobre dx. Então, essa dx sobre dx eu coloquei aqui para justificar tecnicamente o dy dx que vem logo em seguida. Tá? Mas esse menos 1 que está no expoente do y passa para frente com uma constante e diminui uma unidade no expoente do y, e aí surge o que a gente está procurando, que é o dy sobre dx. Agora, aqui ó, menos meio, x, e aqui ó, menos meio, menos 1, o menos 1 é como se fosse 2 sobre 2, então fica menos 3 meios, né? Menos 3 meios. O dx sobre dx vale 1, né? Então ele desaparece aqui. O menos 1 não precisa aparecer aqui, já está justificado. Então, y na menos 2. dy sobre dx. A parte mais difícil foi até aqui, né? Então, agora é só isolar esse dy sobre dx. Isolando aqui, ó, passando esse x a menos 3 meios, menos meio, passando para o outro lado, trocando o sinal, ficando positivo. E o menos y na menos 2 continua. Tá, esse passo é importante. Passo seguinte, esse menos passa para o outro lado, ó, menos 1. Esse y que está na menos 2, tá, ele passa dividindo aqui do outro lado. Tá? É só uma questão de reorganização. Tá? Isso aqui são conhecimentos básicos de matemática. Né? Tá multiplicando, passa dividindo. E aqui agora, em azul, está a resposta final. Tá? Só reorganizando essa resposta que está em preto, tá? Que o menos, que está na frente do 1, fica como o menos na equação. O y na menos 2 passa para cima, fica y ao quadrado. E o x que está na menos 3 meio passa para baixo, ficando x na 3 meios, ou seja, raiz quadrada de x à terceira.
está aí a solução da nossa derivada implícita.